Vamos ao que interessa. A palavra do Senhor. Eu creio que Deus tem algo a dizer nessa noite, porque tudo o que já foi falado aqui, nessa noite, veio de encontro à palavra dessa noite. Então eu creio que o Espírito de Deus tem confirmado essa palavra. É um tempo de decisão, mas também é um tempo, para nós cristãos, um tempo de se conformar. É um tempo de declararmos que estamos inconformados. Inconformados com o quê? Com tudo que tem acontecendo, que vem acontecendo. E para nós cristãos, essa inconformação está além das coisas do mundo. Está além das coisas que nós vemos na mídia. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós não pertencemos a este mundo. Eu vejo aqui um monte de extraterrestre. Amém? Um monte de ET. Porque nós não pertencemos a este mundo, meus irmãos. Estamos aqui de passagem. Eu ia falar de passageiro, ia ficar feio, né? Estamos aqui de passagem. O tempo da nossa estadia aqui no mundo é rápida. Como vocês vêm escutando, pessoas de idade muito baixa morrendo. Pessoas se suicidando. E está acontecendo no nosso tempo. Então é um momento de nos inconformar. Eu quero que você abra a sua Bíblia no texto que vai falar mais sobre isso, que é um texto muito conhecido. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, eu espero. Pode ficar tranquilo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu creio que nós, como cristãos, a gente vem adotando um padrão de vida. Esse padrão de vida que nós adotamos para nós é um padrão de vida que nós acreditamos que seja o certo. Mas o problema é que este padrão de vida, esse jeito de viver, ele tem que se encaixar com aquilo que a Bíblia nos diz. Ele tem que se encaixar, ele tem que se moldar aquilo que Jesus ensinou. Eu sei que você foi criado de um jeito, eu sei que você teve os seus ensinamentos e ali você foi desenvolvendo a sua mente, o seu raciocínio e o seu modo de viver. E isso, meus irmãos, não é errado. Você adotou um padrão de vida, talvez, que foi passado para você de geração em geração. Só que independente deste modo de vida, independente desse padrão de vida, nós
cristãos, temos duas cidadanias. Nós somos brasileiros. Amém? Ou tem alguém estrangeiro aqui? Que eu não sei, né? Vai saber. Todos somos brasileiros, amém? Mas, quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, neste exato momento, começamos a exercer uma nova cidadania, que é a cidadania celestial, que é a cidadania de Deus. E eu creio que não foi somente comigo isso, mas com muitas pessoas deve ter acontecido isso. Quando você começa a entender um pouco mais da palavra de Deus, quando você começa a observar a palavra de Deus de uma forma mais profunda, você começa a perceber que talvez o seu padrão de vida que você adotou para você e para a sua família não se encaixa um pouco naquilo que a palavra de Deus diz. E ali, através do Espírito de Deus, o Senhor começa a ministrar na sua vida, começa a ministrar na sua família, e esse padrão de vida começa a ser o quê? Transformado. E isso é a maravilha do Evangelho. Essa é a graça de Jesus, tocando em nossas vidas, nos mostrando aquilo que precisamos mudar. Mas esse padrão de vida que nós adotamos e começamos a transformá-lo através da palavra de Deus, ele tem que ser algo bem evidente na nossa vida. Infelizmente, o que nós temos visto hoje é um padrão meio estranho. É um padrão que não se encaixa um pouco, ou talvez, dependendo do padrão, não se encaixa totalmente na palavra de Deus. Nós temos visto um movimento gospel, que se diz evangélico, distorcendo totalmente o padrão que o Senhor quer de nós. Tudo é aceitável, tudo é tolerável, tudo é permitido, e aí usam até a Bíblia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E não entendem a profundidade desse texto. A Bíblia fala assim que tudo me é lícito. Amém, continua o texto. Não fica só nessa parte. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Então eu fico observando algumas aberrações que são ditas. E o duro é que usam a Bíblia. O duro é que usam a palavra. Eu creio que você já escutou eu falar isso aqui na igreja muitas vezes. Nós enxergamos aquilo que queremos enxergar na Bíblia. Eu não sei se você sabe, até os homossexuais usam a própria Bíblia para enxergar razão, base para aquilo que eles fazem. Mas, quando nós olhamos de uma forma mais profunda e deixamos que a palavra de Deus comece a desconstruir em nossa vida alguns conceitos que nós temos, alguns padrões que nós, devido à nossa experiência de vida, a gente trouxe conosco. Quando nós deixamos que isso caia mediante a palavra de Deus, a nossa vida começa a ser transformada. Nesse texto que nós lemos, Romanos 12, do versículo 1 ao 2, creio eu que é um dos melhores textos de descrever um padrão de vida
referente a tudo aquilo que nós estamos observando daquela porta para fora. Porque ele fala de algo profundo, algo forte, e que infelizmente as pessoas têm deixado passar a profundidade disso. Meus queridos, quando Paulo ele começa a falar sobre isso, sobre ser inconformado com este século, nós observamos que Paulo ele tinha uma preocupação. Ele tinha uma preocupação e ele conseguia enxergar lá na frente. Essa preocupação de Paulo, meus queridos, tem que ser a nossa preocupação. Nesse texto fala sobre o padrão que nós estamos olhando, que o mundo tem ditado. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Algumas versões vão falar, não se amoldem ao padrão deste mundo. Não tomem forma deste mundo. Não se pareça com este mundo. Somos cristãos. E o mundo, quando olha para nós, eles têm que enxergar quem? Cristo. As pessoas quando olham para nós, meus irmãos, quando olham para o padrão de vida que nós adotamos, eles têm que enxergar Cristo. Ontem nós falamos aqui, na reunião de oração, na vigília, devemos entender quem nós somos. Somos o sal da terra e a luz do mundo. Você foi chamado por Deus. Você foi chamado pelo Senhor para ser o sal da terra e a luz do mundo. A luz de Cristo tem que brilhar na sua vida. A luz de Cristo tem que brilhar no padrão que você adotou de vida. Mas Paulo nos alerta para que eu e você não se conforme com este século. Ou não se amoldem a este século. Ou não se pareça com este século. Meus queridos, o que nós estamos vivendo hoje é um tempo perigoso. Como nós falamos já aqui no início, porque tudo é permitido, tudo é lícito, tudo é aceitável, porque Deus é amor. E esse negócio, rapaz, é complicado, hein? Deus é amor, sim. Glória a Deus por isso. O problema é que as pessoas se esquecem que Deus também é justiça. Ele é lógico, ele não está lá no seu alto trono com um chicote de fogo na mão só esperando você dar uma vacilada para dar no seu lombo. Não é assim. Mas o amor e a justiça de Deus andam juntas. Amém? E nesse texto, essa palavra, quando fala não se conformar, no grego, na palavra grega, eu nem vou me atrever a falar porque, né, mal é mal sei o português. Imagina grego. Aí vai pensar que eu estou falando em língua estranha aqui. Mas o sentido, ele significa não se conformar ao padrão deste mundo, estabelecido para que você se adeque àquilo que ele quer, à vontade de outros. Meus queridos, você é um ser pensante, amém? O Senhor Deus criou o ser humano com um cérebro. Alguns um pouco mais avantajados, igual no meu caso, né, que a cachola é meio bruta. Rapaz, esse negócio é interessante, porque eu lembro quando eu era do mundo, e eu fui comprar um chapéu, pastor. Eu gostava de rodeio. Aleluia. Eu fui comprar um chapéu. Quem disse que eu achei um chapéu para essa cachola? Tive que mandar fazer.
Opa! Quem conheceu a Cury aqui? Chapéus Cury, em Campinas, atrás ali da maternidade. Você acha que eu não fui lá saber? Fiquei sabendo, mandei ir lá fazer. Lucão, parecia uma TV de plasma que eu estava trazendo no busão. Sangue de Jesus, eu passei tanta vergonha, rapaz. Olha, só de lembrar eu começo a dar risada. Parecia aquelas TV de LED gigante que você compra. Né? Sangue de Jesus. Mas amém. Mas o Senhor, Ele nos deu um cérebro. Isso significa que nós somos seres pensantes. O mundo vai te ditar muitas coisas. A cultura vai te ditar muitas coisas. E o que mais nós temos visto aí afora é uma aberração querendo fazer com que eu e você, eu e a minha família, você e a sua família, não tem jeito de escapar, você tem que se adequar a isso. Por isso que Paulo fala para não nos conformarmos. Para sermos o quê? Inconformados. Ser inconformado, meu irmão, não significa ser rebelde. Ser inconformado não significa que você não aceita uma opinião contrária ou que você não aceita opiniões divergentes da sua. Mas ser inconformado neste âmbito aqui que Paulo está falando é não aceitar como cristão aquilo que o mundo tem pregado lá fora para que a sua família aceite. Josué, quando ele pega e fala assim, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus queridos, é tempo de você levantar e decretar na sua casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Temos que profetizar sobre os nossos filhos, temos que profetizar sobre os maridos, sobre as esposas. É tempo de profetizar sobre o seu lar, meu irmão. Se inconforme, fique inconformado com este mundo. Tome cuidado, porque o padrão do mundo tem adentrado nas igrejas. É tempo de se inconformar. É tempo de não se conformar, meu irmão, com o padrão deste século. E isso, quando Paulo está falando ali, eu fico assim maravilhado, porque a intenção de Paulo era nos advertir, meus irmãos. Advertir porque o mundo, existe um esquema. E o esquema do mundo é totalmente contrário ao esquema de Deus. O esquema do mundo, ele vai ser totalmente o oposto. Muito obrigado, varão. Água abençoada. Vai ser totalmente o oposto daquilo que o mundo adotou para si como um padrão de vida ou um estilo de vida. Esse esquema, Paulo já começa a alertar para os cuidados que nós deveríamos ter no nosso tempo. É interessante que muitas pessoas, às vezes, a gente pelo fato de cuidar de pessoas, você começa a escutar muitas histórias, muitas coisas, né? E é complicado, porque nós vivemos numa época que não podemos falar ou expressar uma opinião contrária a alguns segmentos. Porque vão ter você como um homofóbico, vão ter você como um preconceituoso, vão ter você como um racista, sei lá. Infelizmente nós estamos vivendo esse tempo, este momento. Mas, meus queridos, independente de qualquer coisa, não podemos deixar isso aqui de lado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa adotamos o padrão que a Bíblia nos diz de vida. E por mais que você escute as histórias aí fora, por mais que você veja as coisas acontecendo ao seu redor,
fica firme, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não podemos deixar, meus irmãos, que isso adentre a nossa casa. Há muito tempo atrás, a Coca-Cola fez uma propaganda que eu achei assim impressionante. Como isso começou a ficar escancarado na sociedade. A mãe chegava do trabalho, a filha estava, se eu não me engano, beijando o namoradinho lá, se pegando. E aí o outro filho mais novo vendo pornografia. Mas não ficava abertamente, né, declarado o negócio, mas você entende que era isso. Só que aí a mãe chega, de repente tudo muda. Aí o casalzinho já está tudo certo, né? Aí o filho já dá um alt tab, né? Muda a tela rápido. Irmãos, jovem é uma benção. Os bichos é inteligente. Só dá um alt tab, pá! Já era, o pai nem percebe. E aí ela chega na casa, entra no quarto, vê que tudo normal, tal, não sei o quê. Conclusão dessa propaganda: está tudo normal. E aí ela toma sua Coca-Cola gelada. Jesus me libertou disso aí, irmão. Aleluia. Mas é isso que o mundo tem pregado. Um padrão totalmente, um esquema totalmente diferente do esquema de Deus. Irmãos, pode falar o que for. Vai passar céu e terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou nós somos cristãos e acreditamos no que está escrito aqui, ou não. Ou nós somos de Deus e acreditamos, eu ia falar piamente, mas parece um negócio meio estranho, né? Ou nós acreditamos isso aqui de uma forma muito forte, ou não. Você crê que a palavra de Deus é o próprio Deus? Amém? Então, meus irmãos, não tem o que questionar. Às vezes eu fico vendo, ai, Senhor, fala comigo. O Senhor não fala comigo. Leia a Bíblia. Quando você abre a Bíblia, quando você começa a ler a Bíblia, Deus está falando com você. Mas também não vai fazer assim. Fala, Senhor. Aí vai cair lá no meio da divisão do Novo Testamento com o Antigo Testamento. Aí tem aquela página em branco. Aí fala, Deus não quer falar nada comigo hoje. Ah, Jesus amado. É igual aquelas caixinhas, né, de promessa. Quem lembra disso? Irmão, o sangue de Jesus, não faz isso não. Você pode ver que só tem coisa boa naquilo lá, irmão. Não tem uma exortação. Não tem um puxão de orelha. Só tem coisa boa. E ainda depende da coisa que você pega, né? Fala, isso aqui não é pra mim, não. Pega outra, aí vai sorteando, né? A loteria da fé. Aí na hora que... Ah, não, agora sim. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não vou ser atingido. Aí sim, aí é de Deus, aleluia. Meus irmãos, o Senhor quer falar conosco a todo momento. Abra a palavra de Deus. Se delicie na palavra do Senhor. Lá em Salmo, quando fala sobre a felicidade, tem um salmo que diz que feliz é aquele que medita na lei do Senhor, dia e noite. E isso tem sido deixado de lado. E aí o padrão, o esquema do mundo tem adentrado as igrejas. Tem adentrado as famílias. Meus irmãos, no nome de Jesus, Paulo já começava a mostrar e a exemplificar sobre esse esquema. Mas nós devemos tomar cuidado. Isso que tem acontecido lá fora não pode mais nos... Nossa! Por quê? Abra a sua Bíblia junto comigo.
Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 3. Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 3, ao 3. Está aí pertinho, tá? Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Olha o que Paulo diz sobre o mundo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. É o curso de quem que Paulo está falando aqui em Efésios? O curso deste mundo. E o curso deste mundo existe um príncipe. O príncipe da potestade do ar. Quem é esse príncipe, meu irmão? O diabo. Satanás. Eu tenho uns irmãos que têm medo de falar, né? Pode ficar cegado, vai atrair coisa ruim não. Eu ia brincar agora, bata na madeira. Brincadeira. Mas é o nosso inimigo, o nosso adversário. O curso que está indo lá fora é o curso do nosso adversário. A palavra de Deus ela é muito objetiva e ela é muito clara quando diz: o mundo jaz no maligno. Então não tem muito o que questionar, meu irmão. Não tem muito o que se abismar, porque vai vir o quê de Satanás? Coisa boa? Não. Aparentemente, talvez pareça algo bom no momento, mas a intenção dele é destruir a família. Porque este padrão adotado pelo mundo, esse curso que tem andado o mundo, é um curso que não se encaixa no padrão de Deus. E é interessante que às vezes eu observo pessoas ambiciosas pelo padrão do mundo. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo que parece até um clichê, né, isso aqui, mas não é. O mundo tem pregado o ter. Ter as coisas é mais importante do que qualquer outra. Quando nós temos o carro do ano, estamos felizes. Quando nós temos o celular Apple, sei lá, iPhone 25, já estou chutando lá para cima lá, irmão, porque cada ano é um trem diferente. Então, eu fico imaginando, o celular daqui a uns anos vai vir desse tamanho. Se você não tiver isso, você não está feliz. Se você não tiver a roupa da moda, você não fica feliz. Se você não tiver a sua conta recheada, você não fica feliz. Meus irmãos, o padrão de Deus não é assim. O padrão de Deus nos diz que mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Salmo 23 é a maior declaração, meu irmão, que independente de qualquer coisa, independente daquilo que aconteça conosco, se o Senhor for o nosso pastor, somos felizes. De nada do Senhor vai faltar. O problema é que esse mundo, este padrão, esse esquema, tem pregado, tem empurrado goela abaixo da sociedade, que isso, o ter, é mais importante do que o ser. Eu fico imaginando Jesus ali pregando para a multidão, no sermão da montanha, ou sermão do monte,
Imagina só, o povo judeu era subjugado de Roma. Sofria na mão de Roma. Morria na mão de Roma. Era extorquido na mão de Roma. E aí vem Jesus com um discurso. Bem-aventurado é você, se você chorar, porque você vai ser consolado. Bem-aventurado é você, se acontecer isso com a sua vida. Bem-aventurado é você, se você for perseguido. Bem-aventurado, feliz é, e aí vai. Eles não tinham nada. Eles não tinham nada ali diante deles. Eles viam uma Roma que torturava, que perseguia. E aí vem o discurso de Cristo, não prometendo, meus irmãos, bens financeiros, coisas tangíveis, mas sim algo superior a isso, que é o Messias, o Cristo. Aleluia. Meus irmãos, existe algo mais importante que não estamos entendendo. O mundo tem adotado um padrão que isso tem ficado de lado. Imagina numa guerra. Se você estiver numa guerra, meu irmão, mas se o Senhor estiver com você, fica tranquilo. Se tiver um momento ruim na sua vida, se o Senhor estiver com você, fica tranquilo. Mas isso também, e esse é um problema do padrão que o mundo tem empurrado goela abaixo da sociedade. E aí as igrejas têm adotado esse tipo de padrão. Isso não significa que Deus vai dar o que você quer. É o que nós estávamos conversando hoje na escola dominical. As pessoas têm pensado que Deus é um tirador de pedido. Quem já trabalhou no comércio aqui? Levanta a mão. Eu já. Aleluia, Jeová. Cada situação. Existia uma vez uma empresa que deu um curso de vendas para nós. Eu trabalhava no ramo de tintas, eu vendia tintas. E nesse curso que nós realizamos, participamos, o rapaz que estava ministrando o curso, ele falou assim: quem é vendedor aqui, levanta a mão. Maioria. Ele falou assim: e quem é o tirador de pedido aqui, levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Aí ele falou assim: ó, para de ser mentiroso. A maioria aqui é tirador de pedido. E aí a gente não entendeu no momento. E aí ele explicou. O vendedor, meu irmão, eu vou falar do ramo que nós trabalhávamos. O vendedor, quando você chega numa loja de tinta para comprar uma tinta, ele não vai vender somente a tinta para você. Ele vai te vender o pincel. Ele vai te vender um rolo para você aplicar a tinta. Ele vai te vender a lixa para você lixar. Ele vai te vender a fita crepe. Ele vai te vender o diluente para você dissolver ali a tinta. Ele vai te vender o plástico para você proteger as outras partes. Isso é um vendedor. O tirador de pedido, meu irmão, ele chega lá: eu quero a tinta tal. Ok, tá aqui. Pá, pega e vai embora. Deus não é tirador de pedido, meu irmão. Senhor, as pessoas pensam que Deus está lá, né? Vai, fala aí. Quem já foi na lanchonete que o atendente lá fica anotando as paradinhas lá? E aí cada um fala um negócio, eu fico olhando assim a cara do... Aí vem o lanche errado, aí você reclama, né? Ai, miserável, trouxe meu lanche errado. Mas lógico, começa a falar um monte de coisa, o cara não está nem entendendo o que ele está falando. Deus não é isso, meu irmão. Deus não é tirador de pedido. Deus é Deus. É o Criador do céu e da terra. É o teu Pai que está no céu. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele não está ali para ficar anotando pedidinho, não. Ele está ali para te guardar, para te livrar de todo mal, para livrar a sua família do mundo. Ele está ali para restaurar a sua vida, o seu casamento, os seus filhos. E não para ficar tirando pedidinho. Pelo amor de Deus. Não é assim que Deus funciona.
Mas isso o mundo tem pregado e a igreja tem aceitado esse padrão. E tem deixado Deus sem escolha. Eu até comentei com o pastor Ricardo uma vez, eu escutei uma rádio. Eu comecei a dar risada na hora que eu escutei aquilo. Que se você fizer o voto tal, você coloca Deus na parede. Por Deus estar no céu, eu fiquei tentando imaginar Deus numa parede. Tipo assim, Deus encurralado. Como eu falei para vocês, meus irmãos, Deus nos deu um cérebro, tá? E é pra gente pensar. Você consegue imaginar Deus encurralado numa parede? Pelo amor de Deus, né? Deus lá no cantinho ali, assim, sabe? Encurraladinho. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus, isso não funciona assim. Mas o padrão que o mundo tem falado, o padrão que o mundo tem adotado, tem adentrado as igrejas. Meus queridos, nós podemos vencer esse padrão. Nós podemos vencer isso e aplicar na nossa vida, aplicar na nossa família, aplicar no nosso padrão de vida, aquilo que Deus espera de nós. É interessante. O que tem faltado, eu vejo às vezes, e é uma coisa que eu creio que fala muito mais alto que qualquer coisa, é a falta de amor. Independente do padrão que a pessoa adota, o amor tem faltado. E o amor de Deus, meus irmãos, ele destrói qualquer coisa. Nossa, destrói. Destrói os seus conceitos, destrói os seus princípios que talvez você criou de uma forma errada, destrói qualquer coisa. A palavra de Deus, ela fala assim, e há uma parte muito interessante: o que me separará do amor de Cristo? Será a morte? Será a fome, a nudez, o perigo, a espada? Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada. E nada, meus irmãos, é nada. Ah, mas se eu fizer nada. Como a Paula falou aqui, as misericórdias do Senhor é a causa, é a razão, é o motivo de não sermos consumidos. Meus queridos, se não fosse a misericórdia de Deus, a gente já era. Se não fosse o amor de Cristo, meus queridos, demonstrado ali na cruz do Calvário por nós, a gente já era. E o interessante é que esse amor não é para ficar para a gente, é para a gente passar para frente. É interessante porque qual é os dois maiores mandamentos da palavra de Deus? Amar a Deus acima de todas as coisas, todo entendimento, e semelhante a este, amar o próximo como a ti mesmo. O padrão que o mundo tem falado é um padrão que a gente tem que se conformar, meus irmãos. É um padrão que o mundo fala que ema, cada um com seus problemas. É um padrão que o mundo fala assim: está passando por dificuldade, se vira. Meus queridos, temos que transmitir amor. Temos que falar de amor. Temos que pregar o amor. Temos que viver o amor. O padrão que o mundo tem falado, meus irmãos, temos que nos inconformar. E Paulo fala assim: não vos conformeis com este século. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da sua mente. Você tem que parar, pensar o que você está passando e não se conformar com isso. Sabe por quê? Para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós queremos viver a vontade de Deus, nós queremos experimentar a vontade de Deus, mas nós toleramos,
algumas coisas que o mundo tem falado. Nós nos moldamos, nós nos padronizamos igual ao mundo. Não, meus queridos, se inconforme com isso. Olhe para o irmão que está do teu lado e fala assim: seja inconformado. Seja inconformado. Seja inconformado. Seja inconformado no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu vou pedir para que o grupo de louvor tome seu lugar. E eu vou, depois, posterior ao louvor, fazer uma oração para os inconformados com este mundo, para os inconformados com este século. Se você quer se inconformar, meu irmão, se você não quer tomar este padrão, se você não aguenta mais isso que o mundo tem pregado, eu te desafio a orar junto aqui conosco, aqui na frente, para que o Senhor possa fortalecer a sua vida, fortalecer a sua família, fortalecer os princípios e o padrão que a Bíblia te diz, no nome de Jesus. Amém?